Olá, me chamo Jackson Lemes, sou formado em Comunicação Social Audiovisual pela Universidade de Brasília e meu projeto de pesquisa se chama Ex-Pagé e a Última Floresta, ficção no cinema indígena nacional. O projeto foi construído de acordo com a linha de pesquisa da minha orientadora, professora doutora Mariana Souto, que elaborou o conceito de constelações fílmicas para uma análise comparada, método utilizado neste projeto. Para a análise foram selecionados filmes categorizados como documentários e que faziam a inserção de encenações na narrativa. Como objeto de análise foram escolhidos 2 filmes que tinham em comum a temática indígena. Este recorte foi feito visto que nos últimos 5 anos o cinema indígena se mostrou emergente no Brasil. Os 2 filmes escolhidos foram Ex-Pagé, 2016, e A Última Floresta, lançado em 2021, do diretor Luiz Bolognese. Em Ex-Pagé, acompanhamos Pérpera, um antigo pajé do povo indígena Paiter-Suruí que habitam em Rondônia. Pérpera foi disposto da sua função de líder espiritual em vista do projeto de evangelização que condenou as suas práticas, sendo ele agora obrigado a exercer funções que anteriormente não faziam parte do seu cotidiano. O enredo do filme é escrito de modo a apresentar um recorte de período da vida de Pérpera de forma linear. A trama é elaborada seguindo uma espécie de jornada de personagens que tem apresentação, conflito, transformação e revelação. O filme propõe um encadeamento entre ficção e documentário, quando traz os próprios personagens, membros da comunidade Paiter-Suruí, para atuarem em algumas cenas de histórias reais previamente relatadas ao diretor, como é o caso do acidente envolvendo uma cobra que foi reencenado para o filme. Este tipo de ficção pode ser caracterizado como uma reescrita de si, de modo narrativo, através da linguagem cinematográfica. A Última Floresta é um documentário escrito pelo xamã Davi Copenau Yanomami em colaboração com Luiz Bolognese, que também assume a direção. No filme acompanhamos a comunidade indígena Yanomami, localizada na Amazônia, que tenta se manter viva e preservar suas tradições apesar da ameaça e do avanço constante do garimpo. Quem narra a história que conta a origem dos Yanomami é o líder Copenau. Sua fala é acompanhada de trechos ficcionais onde 3 membros da comunidade interpretam a história narrada. Estes trechos possuem uma trilha sonora mais acentuada, e os 3 personagens são unidos visualmente pela presença da cor vermelha em suas caracterizações. Já esta forma de ficção pode ser definida como ilustrativa, apesar do diretor não ter interesse em explicar essa configuração para o espectador. Ao comparar os filmes, foram identificados alguns pontos em comum, como o tema central, a preservação da memória. A Última Floresta é mais explícito neste objetivo. Coescrito pelo xamã Davi Copenau, o documentário apresenta a representação da mitologia Yanomami para que o público externo conheça um pouco mais da cultura Yanomami, quanto também ser um arquivo de preservação. Diferentemente de A Última Floresta, que fala sobre a memória de um grupo, no coletivo, Ex-Pagé recorre à memória de um personagem individual para expor um modo de vida ancestral que está rapidamente se perdendo e sendo substituído por práticas que ideologicamente promovem este apagamento. Os 2 tratamentos da memória dos documentários revelam uma necessidade política de preservação das diversas etnias indígenas que estão ameaçadas pelo garimpo e desmatamento, e pela destituição que está em pauta em vista do julgamento do marco temporal. Outro aspecto comum em ambos documentários é a presença de encenações. Pode-se perceber que o uso da ficção em Ex-Pagé faz parte de uma estratégia de linguagem para recontar uma história que aconteceu no mundo vivido antes da chegada do diretor. Entretanto, essa ficção cria uma outra camada de sentidos no documentário, pois o que foi relatado é apresentado como arquivo legítimo do que aconteceu no mundo vivido, como justifica o próprio Bolognese. Tudo se passou como está no filme. Na Última Floresta, Davi Copenau queria fazer um filme que mostrasse a beleza e força do povo Yanomami. Dessa forma, a inserção ficcional dos mitos foi uma maneira de exibir aspectos culturais que localizam a origem espiritual dos Yanomami naquele território. Por fim, se faz necessário ressaltar que a inserção de trechos ficcionais não descaracteriza o caráter documental dos filmes selecionados. Existem diversas formas de fazer documentário, e a encenação está presente no gênero desde sua origem. O objetivo desta pesquisa foi analisar mais uma forma de se fazer documentário, no caso, fazendo uso da ficção como elemento construtivo na elaboração do discurso. Muito obrigado.